Olá, caro estudante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal Só Matemática. E neste vídeo, pessoal, nós vamos falar a respeito de equação do segundo grau. Bom, vamos tratar aqui com vocês primeiramente de algumas propriedades básicas, né, da equação do segundo grau e depois, na sequência, nós vamos resolver aí algumas questões para que vocês possam, então, aí, fixar ainda melhor, né, o entendimento já a partir dessas propriedades que nós vamos tratar aqui, tá bom? Primeiramente, se você não é inscrito no canal, peço aí que você dê uma pausa no vídeo, se inscreve no canal, já deixa aí o seu joinha se você estiver gostando do conteúdo, ative também o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá certo? E vamos aqui começar então o nosso conteúdo sobre equação do segundo grau. Pessoal, quando nós falamos de equação do segundo grau, nós também falamos de equação polinomial ou equação quadrática, né? Então você vai se deparar com esses três nomes que na verdade são, digamos assim, sinônimos, né? Quando se trata de equação polinomial ou equação quadrática, é o mesmo que a equação do segundo grau, tá certo? Bom, e como é que nós representamos a equação do segundo grau? Bom, a equação do segundo grau, talvez alguns de vocês já tenham, né, visto, né, esse conteúdo, é representada por A que multiplica x ao quadrado, mais bx mais c, que é igual a zero. Né? Então é por isso que ela é chamada de equação do segundo grau, por conta desse expoente 2 que vocês estão vendo aí sobre esse termo, né, sobre o x. Tá? Então ela é a equação do segundo grau, justamente por isso, simplificando aqui para vocês. Tá? Por isso que ela é a equação do segundo grau. Se não tivesse essa potência aí 2 elevado ao x, seria a equação do primeiro grau, certo? Por isso que nós chamamos de equação do segundo grau, justamente porque esse é de grau 2, né? Então essa é a representação, certo? Sendo que o A, o B e o C, eles são chamados de coeficientes, da equação. Então A, B e C são chamados de quê? Coeficientes da equação. E o x nós chamamos de incógnita, né? Ou seja, é aquelas raízes que nós desconhecemos, é o valor desconhecido, nós ainda estamos buscando saber qual o valor de x, tá? Então, o que nós chamamos também de incógnita, certo? Bom, e equação, pessoal, equação do segundo grau, você vai ouvir falar nesse termo, né? Ou seja, equação completa e equação incompleta. Então, equação do segundo grau você vai dividir aí em dois tipos, né? Então, a completa seria o quê? Seria quando você tem uma equação em que o A e o B e o C, ou seja, os três coeficientes, sejam diferentes de zero. Tá? Então, quando o A, o B e o C forem diferentes de zero, você tem então uma equação completa. E quando você tem uma equação incompleta? A equação incompleta você vai ter quando o A, ou melhor, não o A, mas o B for igual a zero, ou o C for igual a zero, ou o B e o C forem igual a zero. Então aí é chamada de equação incompleta, tá? E lembrando que nunca, pessoal, isso é importante de vocês colocarem na cabeça de vocês, gravarem, nunca o A será igual a zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, né, a equação deixará de ser do segundo grau, certo? Olha aí, se você coloca um zero aí no lugar do A, você multiplica zero por x ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar zero. Então ela deixa de ser uma equação do segundo grau, tá certo? Então, essas são as propriedades básicas da equação do segundo grau. E para a gente fixar bacana essas propriedades, entender melhor, nada melhor do que a gente resolver algumas questões, certo? E neste vídeo nós vamos resolver apenas algumas questões considerando equações incompletas, ou seja, quando o B for igual a zero, ou o C for igual a zero, ou B e o C forem igual a zero. Tá? Então, vamos lá. A primeira questão, nós temos aí, você tem aí na tela, ó, x sobre 2. Vamos colocar aqui, ó, x elevado a 2, ou melhor, menos 2x, que é igual a zero. Certo? Essa é a primeira equação que nós vamos resolver. Como vocês podem ver, o C aqui é igual a zero. Nós temos aí o A, né, que aqui no caso seria o 1, certo? Ó, aqui seria o 1, né? Nós temos o B, que seria o 2 aqui, certo? E o C nós não temos, tá? Ele é igual a zero.
Então vamos resolver essa questão considerando que o C é igual a zero, ou seja, é uma equação incompleta. Como nós resolvemos, pessoal, essa equação? Podemos usar Bhaskara, né? Provavelmente vocês já ouviram falar em Bhaskara. Podemos, mas não tem necessidade de nós usarmos Bhaskara, né? Nós podemos aqui simplificar, resolver essa questão de um modo mais simples. Como? Nós vamos colocar o x aqui em evidência, certo? E aí o que a gente faz? X menos 2, certo? Isso aqui, ó, é o mesmo que isso aqui, certo? Porque se você faz aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2x, x vezes 2 dá 2x, que é igual a zero. Então a gente colocou aqui em evidência, a gente resolve dessa forma, tá? Que é igual a zero, certo? E daí nós temos o seguinte, x, ó, nós temos o seguinte, x é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. Achamos aqui a primeira raiz, certo? X aqui, ó, é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero, certo? Então nós resolvemos, ó, x menos 2 é igual a zero, logo x é igual a menos 2 passa para lá, 2 positivo. Achamos a segunda raiz. Então as duas raízes dessa equação aqui é 0 e 2. Perfeito? Veja como é que é simples a gente resolver este tipo de equação. Vamos para a segunda equação, então, também incompleta, ainda com c valendo zero. Então você tem aqui, por exemplo, ó, essa equação aqui, ó, x ao quadrado, que é igual a menos 4x, certo? Como é que a gente resolve isso aqui? Da seguinte forma, x ao quadrado, passo o menos 4x para cá e vai ficar positivo, mais 4x, que é igual a quanto? Zero. Beleza? Então aqui, como nós podemos ver, o c também aqui é igual a zero, certo? Então essas duas questões aqui, ó, o c é igual a zero. E agora, como é que nós resolvemos? Da mesma forma que nós resolvemos esta anterior. Então a gente coloca o x aqui em evidência, e aí nós fazemos o quê? X mais 4 entre parênteses, que é igual a zero. Logo, eu tenho que esse x aqui é igual a zero. Então aqui nós temos a primeira raiz. E temos que x, né? Nós temos aqui então que x mais 4 é igual a zero. Certo? Então, x mais 4 é igual a zero, logo, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Logo, x é igual a menos 4. O 4 passou, né, para lá e ficou negativo, menos 4. Então aqui nós temos as duas raízes desta equação. X que é igual a zero e x que é igual a menos 4. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos fazer aqui uma outra equação agora aqui, considerando que o b agora é igual a zero, certo? Agora vamos considerar aqui, ó, o b sendo igual a zero. Qual é a primeira equação que nós vamos fazer? Essa aqui, ó. X ao quadrado menos 7, que é igual a zero. Beleza? Então aqui eu tenho o A e eu tenho o C. O B, vocês podem perceber que nós não temos, então ele é igual a zero. Como é que nós resolvemos essa aqui? Essa aqui é bem tranquila, é mais simples, ó. Nós resolvemos assim, ó. X ao quadrado é igual a... Passo o 7 para o outro lado, certo? 7 positivo. Então, x é igual a... Né? Aqui é potência, certo? Passa para cá o quê? Uma raiz, ó. Raiz de 7. Na verdade é o quê? Mais ou menos. Nunca se esqueça disso aqui, ó. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 7, certo? Logo, eu sei que x', né? Uma das raízes vai valer raiz de 7 positivo e a outra vai valer raiz de 7 negativo. Tranquilo? Então, nós temos aí essas duas raízes aqui desta equação que nós encontramos, que é o chamado de x', né? E o x duas linhas. Perfeito? Vamos fazer mais uma aqui, sendo que o b é igual a zero. Vamos lá, então. Então, nós temos essa questão aqui, ó. X ao quadrado menos 36, que é igual a zero. Vou pegar essa aqui como exemplo. Então, vamos lá. Como é que resolvemos essa aqui? X ao quadrado, que é igual, passo 36 para lá, fica positivo. X, que é igual a raiz de, ó, mais ou menos, x vale mais ou menos, raiz quadrada de 36.
Qual é a raiz quadrada de 36, pessoal? Então, x é igual a mais ou menos 6, certo? Então, o x', ou seja, uma das raízes, vai valer 6 positivo, e a outra raiz, x duas linhas, vai valer 6 negativo. Perfeito? Tá, e por que isso? Você pode perguntar, mas por quê? Por que que o x vai ter esses dois valores? Vamos tentar simplificar aqui para vocês ainda mais. Por que que esse x pode ser 6 positivo e 6 negativo? Porque se você substituir aqui o 6 positivo aqui no lugar do x, ele vai dar quanto? 6 vezes 6, 36, certo? Se você colocar o menos 6 aqui também no x, no lugar do x, menos 6 vezes menos 6 também dá 36 positivo, certo? E 36 menos 36 é 0. Perfeito? Então é por isso que nós encontramos aqui essas duas raízes. O x tem essas duas raízes possíveis, para que a equação de fato seja igual a 0. Beleza? Querem ver mais um exemplo? Veja só. Vamos fazer aqui mais um exemplo aqui, sendo que o b é igual a 0. Então tem aqui, por exemplo, 3x ao quadrado, veja bem, menos 27, que é igual a 0. Beleza? Como resolvemos isso aqui? Tranquilo também, pessoal? 3x ao quadrado, que é igual a, passa o menos 27 para lá e vai ficar o quê? Positivo. Beleza? Então, x ao quadrado vai ser igual a 27 dividido por 3. Certo? Está multiplicando aqui o 3, passa para lá dividindo. X ao quadrado é igual a quanto? 27 dividido por 3 dá? Exatamente, 9. Então, x é igual a raiz quadrada de quanto, pessoal? Raiz quadrada de 9. Então, o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Nós sabemos que é igual a 3, certo? Então, eu sei que o x', ou seja, a primeira raiz aqui da equação vai ser, é o x', 3, e o x duas linhas vai ser quanto, pessoal? Menos 3. Então, se você substituir aqui o 3 e depois substituir o menos 3, você vai perceber que vai dar o resultado 0. Então, vai tirar a prova real de que a equação, de fato, é igual a 0, certo? E se nós tivermos, pessoal, o b e o c diferente, igual a 0, como é que nós resolvemos? Será que essa é mais difícil? Não, pessoal? Vocês vão ver que ela é bem mais simples, Quando eu tenho, vou pegar aqui uma equação, por exemplo, um exemplo aqui de uma equação cujo coeficiente b e o c é igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 0. E aí, pessoal? Tranquilo, Isso aqui é um exemplo de uma equação cujos coeficientes b e c são iguais a 0. Então, eu só tenho o coeficiente a. Então, o x, qual é o valor possível do x aqui? 0, x é igual a 0. Então, eu tenho esse valor possível. Então, vamos pegar um outro exemplo. Você tem aqui, por exemplo, 5x ao quadrado, que é igual a 0. E aí, pessoal, como resolver isso aqui? Da mesma forma, qual é o valor que nós atribuímos aqui a x para que a equação dê 0? 0, pessoal? Então, x é igual a 0. Veja, se você substituir aqui, você vai encontrar aí o resultado 0. Então, é bem tranquilo, Vocês podem ver que para resolver uma equação de segundo grau, cujo coeficiente b, c ou ambos seja igual a 0, vocês podem resolver desta forma simples aqui, não precisa usar o Bhaskara, Se quiser usar o Bhaskara, pode usar também, mas dessa forma aqui você chega ao resultado, o mesmo resultado, porém um caminho mais rápido, um caminho mais curto. E é claro que no próximo vídeo nós vamos aí trazer para vocês exemplos de equações completas, que aí a gente vai também usar o Bhaskara, tá certo? Pessoal, então é isso, Fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá certo? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, um forte abraço.